Andréia, boa tarde. Andréia, Oi. querida. Tudo bem? É um Seja prazer. bem-vinda novamente. Tudo bem? Tudo bem. Por Pode favor, sentar. fica à vontade. Estamos É uma aqui pauta já, muito né? pertinente, né, Bárbara? Aham. Porque muitas pessoas abrem empresa, daqui a pouco dá 6 meses, 8 meses e A já pessoa fecha. desiste. A desistência hoje de quem abre empresa é muito grande, Andréia. É muito grande. Primeiro, boa tarde a todos. Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando com esse tema, né, que é bem complicado, é bem complexo nos dias de hoje, né? Ser empreendedor nunca foi fácil e agora tá pior ainda, né? Tá mais difícil. O que a gente vê realmente é um grande fechamento de empresas, abrir novas empresas, porque as pessoas às vezes não estão preparadas para abrir a empresa, né? Elas simplesmente tinham um negócio que era informal, né? Veio a pandemia, todo mundo foi meio que obrigado, né, a ficar dentro de casa por causa dessa doença. E aí todo mundo começou o quê? A empreender, a fazer, quem fazia comida, costura, né? Começou a profissionalizar esse tipo de produtos, né? Só que o que aconteceu? Saímos da pandemia, mais ou menos, né? Às vezes volta, às vezes sai e toma vacina, né? E aí a gente saiu dessa pandemia e o que aconteceu? Algumas pessoas tinham aberto empresas, só que acabou transformando, virando uma bagunça, porque misturaram a empresa com as contas de casa, com as contas dos filhos, com as contas da família, e aí Tudo virou uma coisa só, né? uma coisa só. E hoje muitos projetos, né, de vários bancos dando empréstimo, endividando as pessoas cada vez mais. Então tá bem difícil hoje em dia. Então, qual que seria a dica para quem aí quer começar a empreender? Por exemplo, eu faço um bolo muito bom, vou querer abrir ali uma mini confeitaria, vou começar na minha cozinha mesmo. Qual seria o primeiro passo para isso não dar errado? Então, boa pergunta. Tem duas situações. Uma é as pessoas que já fazem bolo, que já faziam bolo, né? E tinham só como um hobby, né? Ou como uma segunda fonte de renda a produção desses produtos. Então, se você tinha essa produção, você vendia informalmente, então você não tinha que abrir o CNPJ, você não tinha que dar nota fiscal, você não tinha que fazer o balanço das compras, era isso. Você tinha algo que você vendia em um volume baixo e você vendia para os seus amigos, para os seus vizinhos. Aí, agora, pessoas que tinham esse tipo de trabalho informal começaram a vender isso, né, a oferecer os serviços através das redes sociais, através do boca a boca, através dessas empresas como, né, empresas de deliveries, né? Então ficou tudo mais fácil, entrega, venda. Só que as pessoas esqueceram uma coisa, elas não têm o básico em administração. Então elas não sabem separar o que elas estão vendendo do lucro líquido que elas estão tendo e dos valores que têm que ser pagos para poder continuar levando essa empresa à frente, né? Levando para frente essa empresa. Certo. Rapaz, a André falou algo interessante. A pessoa precisa ter pelo menos o básico da administração para poder administrar. E quando a pessoa fica naquele desespero? Exemplo, André, eu creio que você pegou aí, como empresária, a experiência de várias pessoas, tanto antes da pandemia quanto no meio da pandemia, de pessoas que já estavam empreendendo e outras que já tinham o seu trabalho particular e também tinham empresa. Como começar no sentido dessa administração que você falou a respeito da pessoa ter pelo menos um básico da administração? Quando a gente sabe fazer, a gente sabe mandar, né? Então, a primeira coisa que eu indico para as pessoas que querem abrir o seu próprio negócio é fazer um curso. Nem que for online, nem que for um curso de capacitação profissional em administração de empresas. Realmente, para você conseguir ter a base, o alicerce de separar o que você está fazendo na sua empresa dos seus gastos pessoais. Porque você vai ter que separar tudo minimamente. Você tem que ter entrada, você tem que ter saída, você tem que ter o giro,
você tem que ter o lucro líquido. E o lucro bruto do negócio não é o seu lucro líquido, né? O lucro líquido é aquilo que você vendendo, pagando todos os custos da produção do teu negócio, pagando todos os valores que você tem durante o mês de custos de aluguel, telefone, funcionário, matéria-prima, você tirando todos os custos, o que vai sobrar, aí você tira um pouco que é para reinvestir na empresa e um percentual que você retira para os seus, como um prolabore, né? Como um custo que você vai poder gastar para pagar suas contas pessoais. E lembrando que hoje, né, até os pequenos empreendedores precisam agora fazer o imposto de renda, Verdade. precisam emitir nota fiscal, né? Então, antigamente fazíamos, por exemplo, uma terapia ali online, você não precisava, agora a terapeuta precisa fazer a nota, fazer uma aula de inglês, o professor dava aula na casa dele, não precisava, Verdade. hoje ele precisa. Verdade. Então, isso também, você acha que isso vai atrapalhar um pouco, gerar novos empreendedores? Se a pessoa tiver a preparação antes de começar, eu tenho duas situações, né? Uma é quando a pessoa já tinha produção e aquilo que eu falei, vendia para os amigos, então ela vendia informalmente. A partir do momento que ela quer vender em volume, ela precisa se atualizar, ela precisa buscar realmente uma escola, algum curso online, pelo menos para você ter o básico de administração. Você tendo esse curso básico de administração, você já vai saber quais impostos você tem que pagar, se você vai abrir uma empresa limitada, então você precisa procurar um contador, você precisa ver todos os impostos que você vai ter que pagar e você tem que fazer uma listagem de todos os seus custos fixos, os seus custos voláteis, né, os seus custos que você vai ter variáveis, né? E o que você pode. E você tem que ter também sempre uma reserva para que se acontecer alguma coisa de a parte pega. É a pergunta que eu iria fazer para André. Como? Como? Onde? O que comem? O que vivem? E aí? Mas eu fiz um empréstimo com amiga, com parente, com ciclano, com Beltrano. E a escola do filho. E minhas despesas. E o banco que tá me cobrando juros altíssimos. Como ter essa reserva, André? Eu acho que em menos de 2 anos não tem como. Então, o que você acha? Então, aí vai a dica, né? Eu como empresária, né, em vários ramos, eu não vou dizer quebrei, né? Mas é o português claro. Sim. Mesmo, várias vezes. Por quê? Por causa disso. Não tinha um alicerce, não tinha uma administração, não sabia administrar. E aí o que acontece? Tudo isso foi uma experiência para hoje não acontecer a mesma coisa. Entendi. Então é isso, não faça empréstimos. Se você quer começar um negócio, comece antes de sair de onde você está hoje. Vamos supor que você tem um emprego fixo hoje. Então, você tem um emprego fixo, você começa a guardar um valor mensal, como se você fosse pagar um boleto. Se você quer economizar, a melhor coisa que você tem a fazer é emitir um boleto para você mesmo todo mês. Ai, que legal! Por quê? Essa dica. Olha. Porque assim você começa a guardar. Então, você vai guardar aquele valor por 1, 2, 10, 20 anos, não importa quanto tempo, né? Mas você tem que se planejar. Se você quer ter o seu negócio, você vai ter que se planejar. Porque a hora que você vai abrir esse negócio, primeiro você não pode, nos 12 primeiros meses, é o mínimo, tá? Depender desse negócio para pagar as suas contas pessoais. Então, já começa por aí. Se você não tiver essa preparação, você vai ter algum apuro e você vai ter que recorrer a um empréstimo. E o que vai acontecer? Se você tiver um grande sucesso no teu produto, ok, dá bom. Se tiver algum problema no meio do caminho, como eu tive em algumas empresas, tipo falta de vidro para colocar o doce, falta de embalagem para embalar o bolo, aí você vai ter sérios problemas. Porque aí aquilo que você tinha como renda
você vai ter que usar, que você tinha poupado, você vai ter que usar para cobrir esses gastos aí que você não estava contando, né? E se você não teve essa poupança, se você não tem isso guardado, é isso que você vai ter que fazer, recorrer a empréstimos. Hoje está muito fácil, a gente vê várias empresas oferecendo juros, empréstimo consignado. E aí você brilha os seus olhos porque você está produzindo aquele pão de mel, aquela broa de milho, que está sendo fantástica para os seus vizinhos. Mas você está esquecendo de colocar, né, separar o teu ganho real do seu custo, né, de produção e de venda desse produto. Então, só para a gente resumir, a dica que você daria hoje, Andréa, é essa pessoa, por exemplo, a pessoa ficou desempregada a partir do dia 31 de março. Nós já estamos hoje, dia 11, já se passaram 11 dias do mês de abril. E todos sabem que uma pessoa carteira assinada, a pessoa recebe seguro-desemprego. Se eu não me engano, eu nem sei, porque já tem tanto tempo. Depende do tempo é o quê? 5 a 6 meses? Se for mais de um ano é 6 meses, se for menos, isso. Então, 3 meses, isso. Né? Que aí a pessoa vai recebendo a dica, eu queria que você reforçasse mais essa dica. A pessoa vai recebendo esse seguro-desemprego, nesse prazo, vamos botar aí 6 meses. 6 meses. Nesses 6 meses, vivendo desse valor e fazendo freela. E também juntando um dinheiro para quem quer empreender, para futuramente, daqui a 3, 4 meses, abrir o seu negócio. É mais ou menos assim? Para não ficar naquele desespero, fiquei desempregado dia 31 de março, já vou abrir um negócio desesperado, aí acaba se enrolando e acontece o que a Andréa falou, vai acabar quebrando se não houver planejamento. Da hora, é verdade. É mais ou menos isso? Então, nós estamos vivendo um novo real, né? Um novo real em qualquer segmento, aliás, em todos os segmentos. Então, às vezes, você tem um produto, né? Tem muitas influências, muita gente que fala através da venda online, né? Da venda através das redes sociais. Mas assim, até para isso você precisa se planejar, né? Esses dias foi muito engraçado. Eu vou dar um exemplo aqui rápido. Sim. Teve um garoto que pegou 2 pedras no meio da rua. E ele falou, eu vou fazer R$1 dessas 2 pedras hoje. Eram 2 pedras, assim, que não eram 2 pedrinhas no chão, que não tinha valor nenhum. E ele conseguiu uma pessoa que ele vendeu as 2 pedras por R$1. Ele foi numa loja de doce, comprou 2 paçocas, 2 paçoquinhas. Ele pagou 50 centavos cada paçoquinha, ele foi e vendeu as paçoquinhas por R$1. Ele voltou e comprou 4. Isso. No final do dia, ele tinha feito R$170. Ok, foi maravilhoso o que ele fez. Só que o que ele fez antes? Ele já separou um valor para que no dia seguinte ele não precisasse vender as 2 pedrinhas e ele pudesse comprar 40 paçocas para que ele continuasse o empreendedorismo dele. Então ele pegou R$50, ele reservou esses R$50 e os R$120 foi o lucro líquido dele. Por quê? Porque ele não tem uma empresa aberta, porque ele não tem custos fixos, ele não tem imposto, ele não tem MEI, ele não tem nada. Então, isso é uma situação. O empreendedor, ele não pode se comparar a isso, certo? Ele precisa primeira coisa para você abrir o seu negócio é ver sua aptidão. No que você gosta de fazer, o que você gosta de fazer. Bolo, doce, você gosta de trabalhar com roupas, como a nossa apresentadora trabalha, sapato. Então você tem que ter o quê? O mínimo do mínimo para você começar a comprar, para você conseguir ter um lucro de pelo menos 40%, né? Um lucro líquido, eu digo, e ter os 60% para reinvestir no seu negócio e recomprar aquilo que você vendeu, né? Então é 60-40. Se você tiver o início desta forma, você conseguir se administrar durante um ano só com 40% do valor da sua venda, ok, você vai num caminho. Se você não conseguir ter isso, você precisa ter a reserva. E essa reserva você só consegue guardando antes, se planejando. Então não adianta que a pessoa foi mandada embora hoje, amanhã ela quer abrir um negócio. Se ela já não tiver um negócio aberto, que já esteja andando e que ela já tem um lucro daquilo, como fazer trufas para vender enquanto você trabalha, então ela tem o quê? Um complemento salarial, né? Que seria.
e que às vezes acaba sendo o seu primeiro, quando você é mandado embora, acaba sendo a sua única fonte de renda naquele momento, Sim. né? Quando é a única fonte de renda, você precisa continuar reinvestindo no seu negócio ou aumentar o preço, porque muita gente erra na precificação também do que vende. É o quê? 100% ou 120%? Depende. Então depende do ramo que você trabalha, porque que nem se você trabalhar com bebidas, o seu custo vai ser mínimo se você trabalhar com grande distribuição. Se você trabalhar como um delivery, você coloca um valor agregado maior, né? Sim. Se você então você tem que ver o canal onde você vai vender o seu produto é muito importante e sempre a primeira coisa a pensar é tirar o valor do seu custo operacional e o valor real da sua retirada de Prolabore. Seria Prolabore, né? Falando contabilmente. Mas é o seu ganho líquido mesmo. É o que você conseguiu faturar com a venda daquela mercadoria, daquele produto ou daquele serviço que você está oferecendo naquele momento. E às vezes a pessoa que abre um negócio já quer pôr 100%, 120%, porque às vezes ela está começando, então ela pode começar a colocar aí uma margem para pagar os custos, reinvestir e ganhar um pouquinho. E assim você vai aumentando. Aquele produto que é mais barato, você pode colocar 100%, o que é mais caro, você vai, né? Acho que não tem uma regra, né, Cláudia? Então, produtos artesanais, hoje em dia, são mais valorizados, porque não é todo mundo que faz, né? Então, é um produto personalizado, é só você que faz, é uma coisa diferenciada. Então, você consegue um valor agregado, que hoje chamam de valor agregado, né? Quando você abre, por exemplo, uma padaria, onde você tem que comprar produtos de terceiros para revenda, você já não consegue fazer isso. Já é mais complicado, né? Já é mais complicado, porque daí você tem que pegar um produto e às vezes ele não te permite 100% de ganho. Às vezes ele te permite 20%. Às vezes ele te deixa uma margem líquida de 10%. Às vezes você só precisa ter aquele produto, né, Andréa? Porque esse produto vai te fazer... É um chamariz para outros. É o que eu ia falar. Hoje, que nem uma das empresas que a gente tem, trabalha com bolos e produtos da roça. Eu tenho o bolo como chamariz e os produtos da roça como complemento. Se eu fosse ter só o bolo ou só o produto da roça, ia faltar. Não ia fechar a conta no final do mês. Ou talvez já tivesse até fechado a empresa. Olha só. Então é uma estratégia boa a se pensar. Eu acho que valor agregado em produtos é muito importante dentro da sua empresa. Tipo, se você vende hoje através de canais de venda, você tem que ver a sinergia de produtos que compõem a sua cesta, né? O bolo, o que ele traz? Ele traz a água, o refrigerante, o suco, que você pode ter um valor agregado vendendo ele unitariamente, né? Se você vende sorvete, você pode agregar também a água, é bem interessante. Você pode ter um bolo também para comer com sorvete. Se você vende roupa, você pode de repente vender acessórios, né? Então, complementar. Eu tenho um vestido vermelho, mas olha os brincos vermelhos, né? São maravilhosos. De repente, se você vende calçados, você pode vender cinto, você pode vender bolsa. Então, agregar produtos que tenham sinergia com o seu produto, né? E isso faz muito bem para o faturamento. E para quem trabalha no ramo de alimentos, a gente está falando sobre alimentos, vamos continuar falando sobre alimentos. Para quem trabalha no ramo de alimentos, um exemplo, para quem está vendendo, meu irmão, ele é empresário, ele vende marmitas. Eu tinha dado uma palavra, ele morava no condomínio de prédio, e ele estava vendendo marmitas. Ali eu lancei uma palavra para ele que ele ia prosperar muito naquele condomínio vendendo. E no último final de semana agora, na sexta-feira, ele já não está mais morando nesse condomínio, está morando numa casa o dobro de maior. E ele falou assim para mim, eu quero agradecer você porque você lançou uma palavra da minha vida que eu ia prosperar nas marmitas e eu estou vendendo 3 vezes mais. Aí eu perguntei, sério, você já está começando a vender aqui próximo? Não, estou vendendo muito lá no condomínio onde eu estava morando, onde você falou. E ele baixou o valor da marmita, porque lá no condomínio onde ele está morando de casas, agora as marmitas são R$25 e ele está vendendo a 15. Então, quando a pessoa baixa um pouco... A cara da Andréa. Já preocupou, É viável.
Eu não sei, é um Bela chamariz pergunta. também. Hã? Uma ótima pergunta. Quando você baixa, nem que seja um valor, o valor, um valor né? do teu produto, você consegue chamar mais atenção ainda do público, ou não? Não. Eu assim... R$1, perdão. Não, eu Não? acredito que não. Porque assim, ou você faz uma promoção, aí sim, isso ele vai sentir com o tempo. Ele não vai sentir no primeiro impacto. Por quê? O que vai acontecer? Primeiro, quando ele abaixa o produto, quando você abaixa o valor do produto que você vem constantemente vendendo, o que vai acontecer? As pessoas, elas acompanham o mercado, elas acompanham o valor de produtos também. Elas também vão no mercado. E o que acontece? Ela acha que caiu essa qualidade. Então, não, para ele vender esse valor, se ele vendia a 25 e hoje ele vende a 15... Não, perdão, o pessoal ele tá morando hoje no condomínio de casa, ele morava no condomínio de prédios, que lá nesse condomínio ele vendia a 15. E ele foi para o condomínio de casa e ali na redondeza as pessoas vendem a 25. Então são R$10 e ele manteve o mesmo valor. Então as pessoas do condomínio antigo dele continuam comprando com ele a 15 e ele está vendendo no condomínio de casa, onde ele mora hoje, a R$15. Então tá chamando a atenção. Ele já vendia pelo mesmo preço. Já vendia, ele não... Ah, tá. Então não, então maravilhoso. Se ele manteve o preço que ele vendia na outra localidade, tá perfeito. O que eu tinha entendido é que ele vendia 25 e ele passou a vender a 15. Não, eu acho que assim... existem lugares que você... Depende da localidade, às vezes você tem que rever valores. Né? Lógico, com certeza. Mas se ele manteve a mesma qualidade e as pessoas desse novo condomínio não conheciam ainda o produto dele, estão conhecendo a R$15, é maravilhoso, né? Você tem o quê? Você está oferecendo uma qualidade que você já tinha numa outra localidade, você veio com o mesmo valor e está mais em conta do que as pessoas estão vendendo. Ele vai ser sucesso. A única coisa que tem que ver assim... Se ele vai conseguir atender a produção, se ele consegue manter a mesma qualidade, porque ele tem que ver o volume que ele está vendendo. Entendi. Às vezes você vender em volume não quer dizer que você está tendo mais lucro. Entendi. Né? Você tem que manter sempre a mesma qualidade. Então, tipo, eu vou dar um exemplo. A gente tem uma loja, eu vendo um determinado produto aqui na Zona Norte a um valor. E nós montamos uma outra loja na Zona Sul. Nós fomos com o mesmo valor. É claro que ao entorno, os produtos lá que a gente vende custam bem mais caro, né? É que nem a gasolina, né? Na Zona Norte custa mais barato, na Zona Sul custa mais caro. E é isso, só que a gente manteve o quê? O mesmo valor, porque é o mesmo produto, é a mesma qualidade e está sendo um sucesso total. Então, eu acredito que ele vai ter muito sucesso. Você acha que franquia ainda é uma boa? Ai, que pergunta, meu Deus. Jesus. Então, as franquias mudaram muito, né? Antes você pagava uma taxa de adesão imensa, você tinha royalties absurdos, né? E o que aconteceu? Depois da pandemia, com toda essa situação, alguns ramos, algumas franquias, algumas marcas, elas reavaliaram esse processo. Então, para essas que reavaliaram, parabéns, eu achei maravilhoso. E eu acho que sim, que é importante, que é bacana você ter uma franquia. Tem franquias que deixam um lucro líquido monstro, né? Medonhos e maravilhosos, né? Então, se você tem uma condição de investir, eu não sei se a longo prazo, né? Tem franquias que dão 6 meses, tem franquias que dão 12 meses, 20, tem até 24 meses, né? Então aí você tem que analisar tudo isso. Qual é o teu fluxo de caixa que você já tem? Se você está trabalhando e quer comprar algo como investimento, beleza, compra o que vai te dar uma rentabilidade mais longa. Se você precisa imediatamente, tem um valor a investir, você vai ter que procurar as que te dão um retorno mais imediato, né? Legal. Perfeito, né? Acho que deu pra gente entender, assim. Perfeito. Deu várias dicas aqui pra gente, Andréia. Quero te agradecer. Muito obrigada. E passe seus contatos pra gente. Eu tenho o meu arroba, né? Eu não sou tão conhecida assim, mas é @Andréia Cambraia. E tenho um telefone da loja, se vocês quiserem ligar, 94780
6632. 94780 6632. Vamos ligar sim para poder pegar maiores dúvidas, informações. Mas tem uma coisa bem rapidinho que você falou sobre franquia. Tem algumas pessoas que já têm um valor, né, 100, 150, 200 mil para poder montar a franquia. Já tem outros que falam assim, poxa, eu quero montar uma franquia do fast food que custa 200 mil, mas eu preciso vender meu terreno, preciso vender minha casa, preciso vender minha moto. Não faça, poder... né? E aí? Então, eu acho que assim, Você falou de franquia e me fez isso na cabeça. Não, ótimo. você precisa analisar aquilo que eu falei. Tudo que você vai fazer na sua vida de investimento hoje, você precisa de uma análise. Essa análise, ela demora de 15 a 20 a 30 dias para você poder fazer uma análise bem feita. Veja várias opções. Não adianta você montar também uma franquia de coxinha se você não sabe nem colocar a mão na massa. Não tem como, você precisa saber, você precisa pelo menos saber alguma coisa, pelo menos fritar um ovo, você precisa saber para você ter alguma, ter uma franquia de comida, porque senão o cara vai fritar o ovo do jeito que ele quer, ele vai fritar o hambúrguer. Tem outra comida, não? Então, não, o que mais básico. O que você precisa fazer é realmente analisar qual é a proposta, né? Se aquilo depende de você, vai precisar de você, quem você teria na sua família que poderia estar, ocupar esse lugar no momento que você ainda não sabe. E tá junto, gente. Você tem que aprender, mesmo sendo franqueado, que você compre como investimento, você precisa aprender o que é o seu negócio. Porque se você não aprender, você não vai saber como ter a gestão desse negócio. Perfeito. Fechadíssimo. Falando em comida, falando em ovo.